Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo. Trouxe para vocês hoje mais uma aula do nosso curso de resistências de materiais. O tema da nossa aula é tensão normal e tensão de cisalhamento. Tá ok? Vamos falar um pouquinho sobre tensão normal, sobre tensão de cisalhamento. Vamos falar também sobre fator de segurança e projeto de acoplamento. Vocês vão ver que é uma parte bem tranquila, tá? Bem elementar até da resistência dos materiais. E gostaria que vocês prestassem bastante atenção em todos os detalhes. E como sempre, estou disponível a questionamentos e qualquer necessidade, dúvidas que vocês tiverem, eu estou sempre à disposição. Ok? Vamos começar? Pessoal, nas aulas anteriores, nós já conversamos um pouquinho sobre os tipos de força, né, e os tipos de esforços que acontecem em um corpo. Nós temos aqui, então, olha, um corpo, tá? Nós temos um corpo aqui, um corpo qualquer, sendo solicitado alguns tipos de esforços. Nós temos aqui, olha, uma força concentrada, aqui nós temos uma força distribuída, tá? Aqui, forças de superfície. E do lado esquerdo, nós temos a classificação dessas forças. Tá? Nós temos forças de superfície, olha, forças de superfície, que são subdivididas em forças concentradas e forças distribuídas, ou cargas distribuídas, e força de corpo. Um exemplo aqui, a força peso deste corpo aqui. Ok? E aí a gente consegue, pessoal, lembrar das aulas anteriores, daquilo que a gente discutiu sobre quais são os tipos de esforços. Olha, nós temos a força 1, a força 2, está solicitando aqui esse corpo qualquer e gerando para a gente alguns esforços. São eles, olha, esforço cisalhante, esforço normal e momento. Nós já vimos isso, vocês devem estar lembrados, ok? Por que nós estamos falando isso, pessoal? Nós estamos falando isso, tá, com base naquilo que a gente já tinha conversado também, das equações de equilíbrio, que é o que? Somatória das forças em x, em y, em z, e momento em x, y e z igual a zero, uma vez que nós estamos trabalhando na estática, ok? E por que nós estamos falando sobre isso? Para chegar no conceito de tensão, né? O que é tensão? Até agora nós estamos falando de força. Força é uma coisa, tensão é outra coisa diferente, tá? A força, ela gera uma tensão. Tranquilo? Então, novamente, olha, nós temos um corpo qualquer, esse corpo aqui, sendo solicitado a cargas, tá? A forças externas, ok? E internamente nós temos a reação a essas forças, tanto aqui, né? Aqui. Então tem vários vetorzinhos que reagem a essas forças externas. Tranquilo? E aí, gente, como que nós podemos então definir ou relacionar, na verdade, a força com a tensão? A força, gente, nada mais é do que cada vetorzinho desse, olha, cada vetorzinho desse daqui distribuído em uma área. Olha, aqui a gente tem uma área infinitesimal. Se a gente colocar a tensão dessa forma, olha, que ela é limite da variação da força sobre a área, com a área tendendo a zero. Então é um pedacinho muito pequeno da área, tá, que está recebendo um vetorzinho de força. Basicamente é isso. A tensão normal difere da tensão de cisalhamento apenas no sentido de aplicação da carga. Nós já discutimos que tensão normal é uma carga. Olha, aqui eu tenho uma superfície, gente, olha. Eu tenho uma superfície aqui e tenho uma carga normal sendo aplicada nessa superfície. Tranquilo? Na tensão de cisalhamento, eu continuo tendo uma superfície, porém a carga ela é aplicada paralela a essa superfície.
mas o conceito é o mesmo, é força sobre área. No caso da tensão normal, nós temos a letrinha grega sigma, e no caso da tensão de cisalhamento, nós temos a letrinha grega tau, que é essa daqui, ó. Ok? O que muda mesmo é o sentido, é a orientação da força. Uma é aplicada perpendicular à carga e a outra é aplicada paralela à superfície. Podemos seguir? Então vamos lá. Qual é a unidade do sistema internacional, né, a unidade de tensão no sistema internacional de unidades? Nós temos que a unidade é Pascal, que é dada por Newton por metro quadrado. Newton, força, área, metro quadrado. Certinho? E aqui nós temos as variações da tensão, onde nós temos quilopascal, megapascal, gigapascal. Quilopascal 10 ao cubo, megapascal 10 à sexta e giga 10 à nona. Tá? Então nós vamos sempre utilizar a unidade pascal, que é dada por Newton por metro quadrado. Para que nós possamos determinar a tensão normal média, é necessário seguir duas premissas. A primeira premissa, ela fala o seguinte, olha, é necessário que a barra permaneça reta tanto antes como depois de a carga ser aplicada. Além disso, a seção transversal deve permanecer plana durante a deformação. Nós temos aqui ó, uma carga aqui, então está causando tração nesse corpo. A carga saindo do corpo caracteriza tração, ok? E internamente nós temos uma resposta assim. Tranquilo? Essa é a primeira premissa. O corpo não pode variar a sua seção transversal e ele tem que permanecer reta. Ele tem que permanecer retinho e não pode variar a sua seção transversal. A segunda premissa fala que, a fim de que a barra possa sofrer deformação uniforme, é necessário que P seja aplicada ao longo do eixo centroide da seção transversal. Então, olha, aqui nós temos um eixo que passa pelo centroide dessa barra, tá? E além disso, o material tem que ser homogêneo e isotrópico. O que significa ser homogêneo e isotrópico? Exemplo de um material homogêneo e isotrópico é o aço. Aqui nós temos, olha, várias barras de aço, né? E isso é um material homogêneo. Por que ele é homogêneo? Porque se a gente tirar um pedacinho, né, de volume desse material, em qualquer parte, nós vamos ter a mesma composição. E ele é isotrópico, pessoal. Por quê? Porque se esse material for solicitado, em qualquer direção, ó, se eu pegar um pedacinho de volume, tá, e solicitar ele em qualquer direção, a resposta do aço, por exemplo, vai ser a mesma aqui, 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 aqui e aqui. Ele não tem variação de resposta, né, de resistência, do quanto que ele suporta, dependendo de onde eu aplicar a carga. Diferentemente, tá, da madeira. Aqui está errado, tá, pessoal? Aqui é aqui é um material que não é heterogêneo. Desculpa, aqui está certo. Ó. Madeira é um material heterogêneo, diferentemente de um material homogêneo, ok? Tá? Então ele é um material heterogêneo porque, dependendo de onde eu tirar um pedacinho aqui, eu posso ter variação na composição desse material, tanto das propriedades mecânicas e físicas, também dependendo do pedacinho que eu tirar e de onde eu tirar. Aqui é que está errado, ó. Aqui não é isotrópico, aqui é anisotrópico. Tá? A gente consegue corrigir sem problema. Anisotrópico. O que é aniso? Aniso é aquilo que não é igual, né?
ISO é igual em qualquer situação. Anisotrópico ele não responde de maneira igual, dependendo de onde eu estou aplicando a carga. Por exemplo, se eu aplicar uma carga aqui nesse sentido, olha, longitudinal, o que acontece, gente? Acontece que eu tenho uma reação do material madeira. Se eu aplicar uma carga no sentido radial, eu tenho outra reação. No sentido tangencial, outra reação. Então o material não responde de maneira isotrópica, ele responde de maneira anisotrópica. Ok? Então é a diferença de um material isotrópico e homogêneo e o outro material heterogêneo e anisotrópico. Acentinho aqui. Ok? Então vamos seguir. Vamos fazer então, gente, um ensaio de tração, que é um ensaio que caracteriza bem como que nós vamos determinar a tensão, né? A tensão nesse objeto. Nós temos aqui uma peça, e essa peça ela foi feita uma malha nela. Uma malha nesse sentido e nesse sentido. Para quê? Para mostrar que após o ensaio de tração, então isso aqui, olha, teve uma deformação nesse sentido, para mostrar aqui. Em alguns pontos, olha, se a gente observar aqui e aqui, nós tivemos o que? Variação, tá? Variação dessas linhas que foram feitas no material. Por que que isso acontece, gente? Isso acontece, olha, porque nessa região aqui e nessa região aqui, nós temos, gente, uma região onde a carga está sendo aplicada e onde o material está sendo apoiado. Essa região é uma região onde não acontece uma distorção, onde não acontece uma distribuição homogênea das cargas, né, ou da carga. Nessa região aqui, vocês podem ver que não tem variação nas retinhas horizontais e verticais. Ó. Então é nessa região aqui, pessoal, ó, nessa região é que a gente deve analisar a tensão. Tá? Nessa região intermediária entre os apoios ou entre os locais de aplicação da carga. Tá certo? É aqui que a gente deve analisar. E aí, pessoal, se a gente pegar cada pedacinho de área com cada vetorzinho daqueles que a gente já conversou lá no começo e somar, né, pegar qual que é a tensão em cada partezinha daquela e a gente nós fizermos uma integral daquilo, nós vamos chegar nessa equação em que tensão é igual a força sobre área. P significa força, A significa área e o sigma a tensão normal. Isso vale também para a tensão cisalhante. Tranquilo? Vamos aqui para o primeiro exemplo então. Ó. No primeiro exemplo nós temos o seguinte. A luminária de 80 kg, essa luminária aqui, é suportada por duas hastes. A haste AB, a haste BC, como mostra a figura. Se AB tem diâmetro de 10 milímetros e BC tem diâmetro de 8 milímetros, determinar a tensão normal média nessa haste, né, nessa haste AB aqui e na haste BC. Como nós vamos resolver esse problema, gente? O primeiro passo é determinar o diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre está aqui, ó. Esse pontinho aqui, pessoal, olha, esse pontinho aqui, ele na verdade corresponde a esse ponto aqui, ó, tá? Então vamos lá, o que nós temos de força saindo desse ponto? Nós temos a força AB, tá? Aqui tá 30 graus, gente. Aqui tá 30 graus, mas é 60 graus, tá? Pessoal, errei aqui, mas sem problema, é 60 graus. Temos outra força saindo daqui, com essa relação, olha, 4, 3, 5. Vou mostrar para vocês como nós vamos trabalhar com essa relação. E 80 kg vezes a aceleração da gravidade, nós temos 984,8 newtons. Tranquilo? Então, gente, ó, lembrando que isso aqui é 60 graus, tudo que tiver 30 é 60, tá? Então,
Vamos fazer o cálculo das forças FAB e FBC. Para isso, nós vamos determinar a somatória das forças em X e a somatória das forças em Y. Começando pelas forças em X, nós temos em X, olha, esse FAB aqui, gente, ele gera para mim uma força em X, tá? E o FBC gera também uma força em X. O FAB em X nada mais é do que FAB vezes cosseno de 60, tá, gente? Cosseno de 60. Tranquilo? É negativo porque está apontando para o lado esquerdo. E o FBC seria também, gente, o que? Seria FBC cosseno desse ângulo aqui. Mas como eu não tenho ângulo e tem essa relação, cosseno é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. O que é o meu cateto adjacente? É 4. O que é a hipotenusa? 5. Então, nós temos FBC. O que corresponde a cosseno desse ângulo aqui, gente? Corresponde a cateto adjacente, que é 4, e hipotenusa, que é 5. Nesse sentido, nós chegamos que FBC é igual a 0,625 FAB. Ok? Mais uma vez, lembrando que não é 30, é 60. Somatória do FY. Nós temos que FAB, tá? FAB sendo de 60, positivo, porque está acima dessa linha tracejada, mais FBC, o mesmo caso aqui. Nesse caso, nós temos o seno do ângulo, que é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto é 3, a hipotenusa continua como 5. Então, nós temos FBC vezes 3/5 menos a carga, que é 900, tá, pessoal? 984. Tá certo, pessoal? A gente tô observando aqui agora alguns errinhos, mas a gente consegue contornar isso. Se tiverem algum problema, é só falar comigo, a gente discute da melhor maneira possível. E aí, substituindo essa equação aqui nessa equação que a gente acabou de gerar, nós temos que FAB, seno de 60, mais FBC, nós sabemos que vale 0,625 FAB, que é esse daqui, vezes 3/5 menos 984. E aí a gente determina que FAB vale 632,4 e o FBC 392,2. Tá, pessoal? Mesmo com esses errinhos aqui, esses valores finais eles estão corretos. Ok? O que o exercício pede? Ele pede o cálculo das tensões em cada cabo. Então, agora fica fácil. Olha, é só eu fazer para cada cabo a tensão, determinando, olha, para o cabo AB, por exemplo, nós temos a força que a gente encontrou, que é 632,4, e utilizar o diâmetro ou o raio daquele cabo. Então, no cabo AB nós temos um diâmetro de 10, para entrar aqui na equação, nós colocamos como metade de 10, né, que é 5 milímetros, 0,005 metros ao quadrado. E aí a gente determina uma tensão de 8,05 megapascal. E aqui nós temos, de novo, olha, 392, que é a força BC. E utilizamos aqui o diâmetro de 8, colocamos aqui o raio 0,04 ao quadrado. E aí conseguimos determinar a tensão B, tensão BC, 7,8 megapascal. Tranquilo? Esse primeiro exercício é bem assim, sossegado, a gente não tem muita dificuldade. Basicamente fazer somatória das forças, encontrar força AB, encontrar força BC, tá? Foi dado no exercício os diâmetros de cada cabo, e aí é só jogar na equação da tensão. Ok? Então vamos seguir. Temos um outro exemplo aqui, pessoal. Esse exemplo também não é difícil.
vamos analisar ele, vamos fazer a leitura do enunciado e tirar os dados. O elemento AC, esse elemento aqui, mostrado na figura abaixo, está submetido a uma força vertical de 3 kN. Determinar a posição X de aplicação da força. Então, eu quero determinar qual é a distância X que eu vou aplicar essa força de 3 kN, de forma que a tensão nesse ponto e a tensão nesse ponto, elas sejam iguais. Eu quero saber o seguinte: em que posição nessa viga, tá? Essa variação, essa posição X, né, que pode ser aqui, 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 aí a gente vai depender dos nossos cálculos, para saber onde eu devo aplicar essa carga de 3 kN, de forma que a tensão aqui e a tensão aqui sejam iguais. Então vamos lá, vamos tirar os dados. Olha, primeira coisa, diagrama de corpo livre. Aqui nós temos a viga AC. Depois nós temos uma reação, né, vertical, VAB no sentido aqui do apoio, no sentido de onde esse cabo, essa haste, ela está apoiada. E aqui nós temos uma reação, tá? No ponto C. Essa reação traciona, essa reação comprime. Porém, elas estão todas para o mesmo lado. Elas estão todas duas para cima. E em algum ponto, pessoal, em algum ponto aqui, nós temos a carga de 3.000 newtons. Não podemos esquecer que isso aqui é um apoio de segundo grau, olha. Nós temos uma reação para cá e uma reação, né, uma reação vertical e uma reação horizontal. Ok? Precisamos determinar que distância X é essa, sabendo que a viga inteira tem 200 milímetros. Então vamos lá. Somatória das forças em X. Temos alguma força em X? Somente HC, mas nenhuma, sabemos que HC é igual a zero. Somatória das forças em Y. Nós temos VAB, VC e 3.000. VAB mais VC menos 3.000 igual a zero. Aqui nós temos momento, né? No exercício anterior a gente não colocou momento porque não se aplicava. Aqui nós temos a somatória do momento no ponto A. Eu falei para vocês que eu sempre faço isso. É uma coisa que eu costumo seguir. Sempre fazer um momento em relação ao ponto A. Ok? Então vamos lá. VAB não gera momento em relação a distância é zero. 3.000 gera um momento, né, negativo, porque ele gera um giro no sentido horário. Giro no sentido horário negativo. E aqui o VC gera um giro no sentido anti-horário. Isso aqui fornece para nós um momento positivo, vezes essa distância aqui que é 0,2 metros. E aí, pessoal, nós temos o seguinte, ó, o que a gente tem que pensar aqui? Vou voltar um pouquinho. O que a gente tem que pensar? Nós temos duas equações, duas equações, e temos três incógnitas, uma incógnita, duas, três. Nesse sentido, a gente não consegue resolver apenas com duas equações. Nós precisamos ter algum artifício que possa nos ajudar a gerar uma nova equação. Que artifício que é esse, pessoal? É aquele artifício que a gente falou lá no começo, né? O que o enunciado está pedindo? O enunciado quer que a tensão em A seja igual à tensão em C. Por isso que ele quer saber aonde que essa carga tem que ser aplicada para que a tensão em A seja igual à tensão em C. Então, olha, se a tensão em A, né, tensão em A ou tensão AB, ela tem que ser igual à tensão em C, nós temos que VAB dividido pela área, né? Tensão é igual a força sobre área. A força VAB dividido pela sua área. Vou voltar aqui um pouquinho, porque vocês podem ficar confusos para saber de onde veio esse 400 e de onde veio esse 650. Então, a gente não falou isso. Eu já fui trazendo aqui para nós o enunciado de maneira mais rápida, né? Tentando interpretar o enunciado. Mas ele falou o seguinte, olha, a haste tem uma área, então essa haste, ó,
tem uma área de seção transversal de 400 milímetros e a área de contato aqui em C, ela tem uma área de 650 milímetros quadrados. Aqui 400, aqui 650. Voltando para cá, a gente já determinou o Fx, somatório de Fy, somatório do momento. E aí nós temos essa equação, que VAB, força, dividido pela área 400. Olha, VAB dividido por essa área aqui, que é 400, né? É igual a VC distribuído na área aqui, que é 650. Aqui, lá está milímetros quadrados, pessoal, mas isso não interfere para a gente, porque esses dois aqui, eles têm valores iguais, eles vão cancelar essas unidades. Tranquilo? Então, nós sabemos que VC é igual a 1,625 VAB. Dessa equação, nós chegamos nessa equação aqui. Então, agora nós temos 3 equações e 3 incógnitas, né? Lembrando que VAB mais VC menos 3.000 é igual a zero, né? A gente já determinou essa equação. Agora eu sei que VC equivale a 1,625 VAB. Substituindo esse valor aqui, nós temos que VAB mais 1,625 VAB menos 3.000 igual a zero. E aí VAB é igual a 1.143 kN e VC igual a 1.857 kN. Pessoal, se eu não me engano, esse valor aí, ele tem que estar em newtons. E aí ele está em kilonewtons, né? Esse valor, se eu não me engano, ele é newtons. Vocês conferem aí para mim depois, tá? Vou fazer até a continha bem rápida aqui. Vai ficar o seguinte, ó. 3.000 dividido por 2.625. Isso, gente. É Newton, tá? Aqui é Newton. Aqui é Newton e aqui é Newton. Não é quilonewton não, porque a gente já passou para 3.000. Né? Se a gente tivesse mantido 3 kN, ok, mas aí o resultado sairia em kilonewtons. Nesse caso é VAB 1.143 newtons, VC 1.857 newtons. Seguindo, nós já encontramos que o momento é igual, a equação de momento deu menos 3.000x mais 0,2 VC é igual a zero. Já encontramos VC, ok? Se a gente encontrou VC, ficou fácil determinar. O VC vale 1.857, tá difícil, hein, gente? Desculpa. 1.857. Basta agora determinar o X. O X, então, ficou com o valor de 0,123 metros ou 123 milímetros. 123 milímetros quer dizer o quê? Que daqui até aqui nós temos 123 milímetros. Dessa forma, o que acontece, gente? A tensão nesse ponto é igual à tensão neste ponto, que é exatamente o que o exercício pediu. Ok? A gente conseguiu equilibrar, né, essas tensões, posicionando essa força aqui a uma distância de 123 milímetros a partir do ponto A. Tranquilo? Ok? Então vamos seguir, gente. Seguindo aqui, nós temos agora uma outra abordagem, gente. O que a gente viu até agora? Nós vimos que não teve, até este momento, variação de força. Vocês podem ver que nós tivemos apenas uma força, né? No decorrer da seção transversal. E também não tivemos variação de seção transversal. Tá? E aí a gente só trabalhou com tensão normal média. Porém, pode acontecer de nós termos tensão normal média máxima. Quando que isso ocorre, gente? Em dois casos. Ó. Primeiro caso, quando nós temos variação de carga, ou seja, quando eu tenho uma viga ou uma haste,
tá? Com variação de carga, ou essa viga, essa haste, ela tem variação da seção transversal. Qual que é o procedimento? O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, análise da carga interna. Vamos seccionar o elemento e fazer o diagrama do esforço normal. Depois, por que diagrama do esforço normal? Porque nós estamos trabalhando com tensão normal. Depois, determinar a tensão normal média na seção que tem maior carga. Vai ficar mais fácil quando eu mostrar o exemplo para vocês. Esse aqui é o exemplo. Ó. Nós temos, pessoal, uma barra com uma largura constante de 35 por 10. Essa é a área dessa barra aqui. E ele pede para determinar a tensão normal média máxima quando submetida ao carregamento mostrado. Ó. O carregamento envolve uma carga de 12 kN aqui, duas cargas de 9 kN, duas cargas de 4 kN e aqui finalizando com uma carga de 22 kN. Tá? Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Como que funciona, gente? Primeira coisa, o que falou lá? Falou para a gente fazer a análise das cargas, né, dos esforços internos. Então nós vamos trabalhar com o diagrama de esforço, o que, gente? Normal. Se essa barra, se essa haste, ela tem uma seção transversal assim, né, no decorrer dela, e todas as cargas estão nesse sentido aqui, as cargas estão atuando de forma que normal à superfície. Então nós temos sigma, que é tensão normal. Vamos fazer então o diagrama de esforço normal. Depois, lá no slide anterior, fala o seguinte, para a gente seccionar a barra. Então vamos seccionar a barra, gente, olha. Essa barra faz referência a essa linha aqui, olha, nos pontos A, B, C e D, né? Vamos seccionar, vamos colocar em seções. Então, ó, de A a B, de B a C e de C até D. Pergunto para vocês, na primeira a gente pode começar tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Eu sempre começo do lado esquerdo, vocês vão ver que vai dar certinho quando a gente chegar no final. Então, gente, é o seguinte, ó. Do lado esquerdo, nós temos uma carga de tração, vocês estão vendo que ela está saindo, olha, da seção, de 12 kN. Quando eu faço o diagrama de esforço normal, eu tenho positivo em cima, negativo embaixo. Tá? Não vamos esquecer disso. Eu tenho, então, nesse primeiro trecho aqui, AB, gente, ó, no primeiro trecho AB, uma carga de 12 kN positivo. Depois do trecho BC, eu tenho duas cargas de 9 kN, totalizando 18 kN, que estão tracionando a peça também. Vocês podem ver que esse e esse vetor estão no mesmo sentido desse vetor aqui, né? Então a gente vai somar 12 com 18, 12 com 18 e vamos para 30 kN. De C a D aparece duas cargas no sentido contrário, então nós vamos subtrair de 30 8 kN. E aí a gente finaliza com quanto, gente? Com 22, olha, positivo. Se a gente começasse do lado esquerdo, olha, a gente ia ver que essa carga de 22 também está tracionando a peça. Então, olha, vamos fazer agora o sentido contrário, ó. Comecei daqui, comecei desse ponto. Eu tenho 22 tracionando, olha, positivo. Depois, 8 kN no mesmo sentido do 22. Vou subir 8, vou para 30. Aqui eu tenho duas cargas de 9, totalizando 18. 30 menos 18 eu vou para 12. E aí eu tenho uma carga positiva de 12 aqui. Tá? Então eu posso começar de qualquer lado. Eu sempre começo do lado esquerdo. Fiquem à vontade para começar do lado que vocês quiserem. Tranquilo? E aí, gente, eu preciso determinar qual que é a tensão normal máxima. A tensão normal máxima nada mais é do que a força máxima dividido pela área naquele trecho. Tá? Então, qual que é a força máxima? Nós encontramos 30 kN. Qual que é a área nesse trecho? A área ela não varia, tá? Não varia. Vocês lembram que eu falei para vocês, olha, que a gente tinha, vou voltar aqui no enunciado, ó, uma área de 35 por 10 na seção inteira. Na seção inteira nós temos essa área de 35 por 10 da seção transversal.
Se eu pegar essa seção aqui e trouxer para cá, gente, olha, eu tenho um quadradinho, né, de largura 35 e 10. Tá? Essa aqui é a nossa seção transversal. Aí, gente, basta agora a gente pegar a força máxima, que é 30 kN, 30.000 newtons, dividido, aqui tem um ao quadrado aqui, tá errado, tá, gente? Dividido por 0,035 vezes 10. Isso aqui não tem nada ao quadrado, tá? É base vezes altura. Tranquilo? Base vezes altura, 0,035 vezes 0,10. E a gente encontra 85,7 megapascal. Tranquilo? Então, quando for necessário determinar a tensão normal média máxima, o que a gente faz? Primeira coisa, secciona a barra. Faz o diagrama de esforço normal, pedacinho por pedacinho. Qual que é a maior carga? Nesse trecho aqui, gente. Qual que é a área nesse trecho? A área nesse trecho é 35 por 10. Tá? Então, é basicamente isso. Se, por acaso, acontecer de variar tanto, né, a carga quanto a área, a gente precisa fazer esse cálculo aqui em todos os trechos e determinar a tensão maior. Por quê? Porque pode acontecer de a gente ter 12 aqui, mas uma área muito pequenininha. Se eu tiver uma área muito pequenininha nesse trecho, pode ser que minha tensão máxima seja maior do que nesse trecho aqui do 30 kN e maior do que aqui no 22. Tá? Nesse caso ficou bem fácil, porque a seção é constante na viga inteira. Ok? Se a gente tivesse, além de variação de carga, variação de área também, bastava fazer a tensão aqui, tensão aqui, tensão aqui, e verificar qual que era a máxima nesse caso. No nosso caso aqui, a gente já sabia que era onde tinha a carga máxima, porque a seção, né, não variava. Ok? Vamos seguir. Gente, tudo que a gente conversou, ele vale também para tensão de cisalhamento. Tudo que a gente conversou vale para tensão de cisalhamento. A única coisa que vai mudar é a orientação da carga. E duas coisas. O que a gente chamava de F, agora a gente chama de V. O que a gente chamava de sigma, agora chama de tau. Né? Então, basicamente, o conceito é o mesmo. Vai mudar a questão da orientação da carga. Então, vamos lá. Ó, aqui, gente, nós temos alguns exemplos de cisalhamento. Temos cisalhamento simples e cisalhamento duplo. Primeira coisa, o que caracteriza cisalhamento? Se eu estiver analisando essa superfície em azul aqui, gente, ó, essa superfície em azul aqui, e eu tenho uma força nesse sentido, para descolar, né, essa placa dessa placa, o que acontece, gente? Nós temos força paralela à seção transversal, né? Isso aqui também gera para a gente uma tensão, porém uma tensão cisalhante. Por que esse cisalhamento é simples? Porque eu tenho apenas uma área de contato. Por que esse cisalhamento é duplo? Porque eu tenho duas áreas de contato, uma aqui em cima e outra aqui na parte de baixo, né? Ó. Outra aqui na parte de baixo. Então eu tenho uma força que está distribuída em duas áreas. O que a gente faz? É como se a gente pegasse a força, né, V, e dividisse por 2. Tá? Ou pegar a área e multiplicar ela por 2, tanto faz. Né? Então quando eu tiver cisalhamento simples, olha, tal é igual a V sobre A. Quando eu tiver cisalhamento duplo, tal é igual a F sobre 2 sobre A. Tranquilo? Porque nesse caso eu tenho duas áreas de contato. E nesse caso aqui eu tenho, olha, duas áreas de contato. E nesse caso aqui eu tenho apenas uma área de contato. Né? Exemplo, gente, esse exemplo é bem bacana porque ele envolve tanto tensão normal quanto tensão cisalhante. Vamos lá. O elemento inclinado, esse elemento aqui, gente, ó, esse elemento aqui é um elemento inclinado. Ele está submetido a uma força. Ele está submetido a uma força de 3.000 newtons.
Determine a tensão de compressão média ao longo das áreas de contato, definida por AB, ó, essa área aqui definida por AB. Qual outra área? A área BC, que é essa daqui, olha, essa área BC, e ao longo do plano de cisalhamento EDB. Nossa, professor, não estou entendendo que áreas são essas. Então vamos por partes, gente, olha. Primeira coisa que a gente tem que saber, o nosso elemento, tá? O que está em vermelho aqui, que é o elemento inclinado, ele está solicitando o elemento verde e o elemento azul com 3.000 newtons. Só que ele está solicitando com forças perpendiculares e paralelas a esses elementos azul e verde. Essa carga inclinada de 3.000 newtons gera para a gente uma carga vertical de 2.400 newtons. Vou voltar aqui só para vocês lembrarem, ó, que a gente tem uma relação aqui, ó, 3, 4, 5. Tá? Para eu determinar a força vertical, o que, que eu faço? 3.000 vezes 4/5 e a força horizontal, né? Aqui a gente usa 4/5, aqui a gente usa 3/5. Na força vertical, 3.000 vezes 4/5 dá 2.400 newtons. E na força horizontal, 3.000 vezes 3/5, que é igual a 1.800 newtons. Ok? Aí, gente, o que, que acontece? Vamos lá. Vamos lá, ó. A força, eu vou ficar indo e voltando aqui para vocês poderem se situar. Ó. Essa carga vertical de 2.400 newtons, ela afeta, vamos dizer, ela submete esse pedaço azul escuro aqui, gente, nesse ponto aqui, não é isso? Que é basicamente o que eu vou mostrar no próximo slide. Então, mas já vamos aproveitar que nós estamos nesse slide aqui e vamos mostrar também que essa carga de 300 kN, ela também esforça 300 não, desculpa, gente. Essa carga de 1.800 newtons, ela esforça também, gente, essa parede aqui, olha, essa parede aqui, essa parede em 1.800 newtons. Além disso, ela também esforça essa parte verde, tá? Só que de forma cisalhante, olha. Essa força esforça esse pedaço, tá? Perpendicularmente. Esforço normal. Essa força de 1.800, essa força aqui, esforça essa parede aqui, gente, olha. Essa parede aqui, vou até colocar em outra cor, gente, só para vocês observarem. Um minutinho. Cor da tinta, eu vou colocar amarelinho aqui, ó. Ele esforça essa superfície aqui, gente, ó. Essa superfície aqui. Se vocês não estiverem entendendo agora, não tem problema. Daqui a pouco eu tenho certeza que vocês vão entender. Também perpendicular, olha, a superfície está em pé, ele está na horizontal, né? Em pé eu falo vertical, o plano vertical está sendo submetido por essa carga horizontal. Também é um esforço normal. Vou voltar aqui para o vermelhinho aqui, gente. Ele destaca melhor. E essa carga aqui também esforça o plano verde, né? A peça verde, só que ele causa cisalhamento. Primeiro, a carga de 2.400 newtons esforça essa área aqui naquele objeto azul, tá? Então vamos ver que tensão que é essa. Tá. Antes disso, vou mostrar para vocês o que acontece nos três. Ó, aqui, 2.400 esforça essa área vermelha, o 1.800 esforça essa área de contato aqui, tá? Também tensão normal, olha, a área na plano vertical, isso aqui plano horizontal. E por último nós temos o 1.800 que tenta descolar a parte verde da parte azul, tá? E aqui nós temos então essa área verdinha aqui. Primeiro, 2.400 nessa área vermelha.
Vamos só lembrar, gente, que área que é essa? Qual que é o tamanho dessa área? Vou voltar aqui um pouquinho. E aí nós vamos ver que essa área vermelha tem 50 por 40. 50 por 40. Então vamos lá, ó. 50 por 40, nós temos força 2.400, a área 50 por 40, a tensão normal é 1,2 megapascal. Depois nós vamos passar para essa outra área aqui, gente, para essa área que está num plano vertical. Vamos ver que tamanho que ela é. Gente, a gente já sabe que esse pedaço aqui vale 40. E esse pedacinho aqui, vamos ver quanto que ele vale. Ele vale, gente, olha, ele vale 25, tá? Ele vale 25. Então, vamos lá. 2.400, 1.800, tá aqui. 25 vezes 40. Aqui eu já coloquei em metros, tá, gente? Tensão normal de 1,8 megapascal. Para finalizar, a gente tem essa carga de 1.800 que causa cisalhamento nessa parte verde, tá? Que é determinado aqui por 40. E esse pedaço aqui, gente, vamos ver quanto que esse pedaço aqui vale. Eu acho que é 75, se eu não me engano. Tá aqui, ó. 75, ó, de D até B. E aí a gente tem que tal aqui tá sigma tal dB é igual a F, né, ou V, F ou V, que é 1.800, 0,075 vezes 0,04, 75 vezes 40. Fornecendo para a gente um tal, né, de cisalhamento igual a 0,6 megapascal. Tá? Então aí o exercício basta a gente, um exercício tranquilo, basta a gente determinar quais são as forças e quais são as áreas em que essas forças estão atuando. Ok? Podemos seguir? Tá terminando, gente. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre tensão admissível. Sobre tensão admissível, a gente tem que entender algumas coisas, pessoal. Tensão admissível, ela é dada pela tensão limite dividido por um fator de segurança. O que é tensão admissível? O que é tensão limite? O que é fator de segurança? Tensão admissível é aquela tensão que o fabricante ou que o engenheiro fala que a gente pode usar. Ele fala para a gente, olha, esse material ele aguenta 100 kN ou 100 megapascal. Quando, na verdade, ele aguenta um pouquinho mais, que é a nossa tensão limite. Que ele aguenta, se o engenheiro está falando 100 megapascal, talvez ele vai aguentar, sei lá, 150, 200. Vai depender do quê? Do fator de segurança que a gente utilizar. O fator de segurança é sempre um valor maior do que 1 e ele varia. Tá? Quanto maior a variabilidade das cargas, olha, variabilidade das cargas, variabilidade das resistências dos materiais, variabilidade da geometria ou erros de construção, simplificações do modelo de cálculo, quanto mais isso aqui acontecer, né, maior tem que ser o fator de segurança, porque eu estou trabalhando com incertezas, né? Então, gente, o fator de segurança ele pode ser dado, por exemplo, pela força de ruptura, que é basicamente o seguinte, gente, a força de ruptura é aquilo que realmente o material aguenta, já falei sobre isso, e a força admissível é aquilo que o engenheiro ou que o fabricante fala que a gente pode utilizar, tá? Pela tensão de ruptura, tensão admissível, ou tensão de cisalhamento de ruptura, tensão de cisalhamento admissível. O que a gente fala, pessoal? Que existem duas formas de a gente trabalhar com segurança. Primeira delas, quando a gente majora a carga. Se eu tenho um pilar, tá? E eu sei que nesse pilar eu vou submeter ele a 50 kN. O que acontece? Eu falo que na verdade eu vou submeter esse pilar a 100 kN. Porque se eu fizer isso, eu vou ter que fazer um pilar maior. E se eu fizer um pilar maior, eu estou trabalhando com um fator de segurança, sei lá, 2, né? Nesse caso com um fator de segurança de 2. Por quê? Porque, gente, se eu fizer isso, eu estou trabalhando com uma folga muito grande aqui nesse projeto. E é isso que a gente quer. Talvez numa folga não tão grande, mas a gente sempre tem que trabalhar com uma determinada segurança ou uma folga. Tranquilo?
Isso nos leva, pessoal, ao projeto de acoplamento. O que é projeto de acoplamento? Por exemplo, projeto de acoplamento. Por exemplo, qual tem que ser essa seção transversal para suportar essa carga P aqui? Qual tem que ser o diâmetro mínimo desse pino para suportar essa carga, puxando aqui, olha, essa carga, né, cisalhante em relação a esse pino? Qual tem que ser, pessoal, o tamanho dessa seção transversal aqui, ó, que está em contato com essa base de concreto para suportar a carga, seja do peso próprio, né, seja de uma outra carga que está nessa viga aqui, nesse pilar que está chegando aqui, tá? Quanto que eu tenho que enterrar dentro aqui dessa parede, ó, quanto que eu tenho que enterrar dentro da parede para que essa força P não venha a arrancar isso aqui daqui de dentro. Então isso é projeto de acoplamento, leva em consideração a área, né? Qual é a área que eu tenho que colocar para suportar essa carga? Quanto que eu tenho que colocar para dentro de uma superfície para que uma determinada força não venha a arrancar isso aqui dessa superfície? Então isso é projeto de acoplamento. E aí, gente, eu trouxe aqui para vocês esse exercício que fala o seguinte, olha, o tirante está apoiado, olha, o tirante está apoiado em sua extremidade por um disco. Ó, haste, tirante, disco circular, como mostrado na figura. Se a haste passa por um furo de 40 milímetros, a haste passa por esse furo de 40 milímetros de diâmetro. Determinar o diâmetro mínimo requerido da haste, então ele quer saber esse D, e a espessura mínima do disco, ele quer saber esse T, tá? Necessário para suportar essa carga de 20 kN aqui. A tensão normal admissível é 60 e a tensão de cisalhamento admissível é 35. Basicamente, o que nós temos, gente? Nós temos um disco e uma haste. Vamos começar pela haste. Na haste, o que a gente tem? Basicamente, nós temos nessa haste, ó, então a gente esquece o disco. Vamos analisar esse pedaço aqui, tá? Basicamente, nós temos uma carga de 20, nós temos um diâmetro que eu quero descobrir, tá? E a tensão admissível que foi dada, 60 MPa. Aí fica fácil, né, gente? Olha, eu sei que essa haste ela é circular, a área é πd² sobre 4. Então, nós temos, olha, que tensão admissível é igual à força que está sendo aplicada dividido pela área. A tensão admissível foi dada, que é 60 MPa, 6 vezes 10 a sexta, que é igual à força, 20.000 newtons, dividido pela área. Eu, né, já fazendo os cálculos aqui, eu tenho que D ao quadrado é 4,2410 a menos 4. D tem que ser maior ou igual. Por que maior ou igual? Porque, no mínimo, ele tem que ter 20,6 milímetros. Se ele tiver mais do que 20,6 milímetros, com certeza ele também vai suportar os 20 kN. Certo? Bem simples, né? Agora vamos passar para a haste, gente. Na haste, desculpa de novo, aqui é tal. Quando eu for postar essa aula, pessoal, nos slides eu vou com certeza consertar esses probleminhas que a gente teve aqui, mas no vídeo a gente vai manter assim, eu tô corrigindo no decorrer do vídeo. Vocês me desculpam, mas são muitas letrinhas, muitos detalhezinhos, a gente acaba deixando alguma coisa passar despercebida. Ok? Então, voltando aqui, agora eu quero saber, pessoal, qual tem que ser a espessura desse disco. Qual que é a espessura desse disco? Né? O que a gente tem que pensar? Qual superfície que está em contato? Olha, primeiro a gente analisou a haste. Só aqui. Agora nós vamos analisar esse pedaço aqui, esse pedacinho aqui. Olha. O que acontece? Eu continuo tendo uma carga de 20 kN, né? E agora, nesse elemento circular, que é o disco aqui, que está delimitado por essa parede e essa parede, nós temos os vetores, né, de força nesse sentido. O que a gente tem que pensar, pessoal? Nós temos que pensar que eu continuo tendo a força de 20 kN, né?
E essa força de 20 kN, pessoal, ela agora ela está distribuída nessa área aqui da lateral. Como que eu faço para determinar a área da lateral? Nada mais é do que a circunferência vezes T. Circunferência vezes T, que é a espessura. Né? Se a gente pegar essa área aqui e abrir, basicamente nós vamos ter isso aqui. Ó. Nós vamos ter isso, que é dado por 2πr. Aqui está faltando um R. Ó, é 2πr vezes T. Então, o que nós vamos ter aqui, gente? Olha, tensão admissível, 35 vezes 10 a sexta. O V, 20.000. Aqui nós temos 2πr vezes T. Se a gente lembrar que o R é a metade desse 40 aqui, então a gente tem 2π vezes 0,02T. Tá? E aí, quando a gente resolve esse problema aqui, nós encontramos um T maior ou igual a 0,0045 ou 4,5 milímetros. Tem que ser maior do que isso. Resumindo, para suportar essa carga de 20 kN, nós temos que ter no mínimo 4,5 milímetros de espessura. Tá certo, pessoal? Então a gente termina por aqui. Esse é o nosso último exercício resolvido. Deixei aqui para vocês um outro exemplo, um exemplo bem tranquilo para a gente determinar qual que é a maior força que pode ser aplicada, né? Aqui, ó, qual a maior força P pode ser aplicada, de forma que eu não tenha um cabo rompido aqui e um cabo rompido aqui. Peço que vocês façam esse exemplo em casa. Posso passar para vocês aí depois o gabarito, o resultado desse exercício sem problema. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenha entendido, estou aberto a qualquer questionamento, qualquer dúvida. Pode me mandar e-mail, pode vir na minha sala. A gente pode conversar sem problema nenhum. Peço desculpa pelos erros, né? Pelos erros aí relacionados principalmente a simbologia tal, sigma, né? E alguma coisinha ou outra que eu infelizmente deixei passar despercebido. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, mais uma vez, estou à disposição. Podem me procurar e me mandar e-mail, o que for, estou sempre à disposição. Ok? Bons estudos, até a próxima, pessoal.